Eu quero falar das parábolas de um modo diferente, para você entender. Jesus, quando ele fala das parábolas, dizendo sobre o que é o reino, ele começa a dizer isso em Mateus 13. Ele fala das parábolas do reino. Ele fala da parábola do semeador, só que ele fala essa parábola à multidão. Depois ele fala da parábola do joio. Depois ele fala do grão da mostarda. E vale a pena você chegar em casa e destrinchar isso aí, porque tem um poder muito grande nisso. Mateus 13, você vai destrinchar Mateus 13 todo. É a sua missão de casa hoje. Ou para amanhã cedo, na sua hora premissa, a sua primeira hora do dia, você vai dedicar ao Senhor ao capítulo 13, para a gente continuar essa ministração do ninho, do evangelho de Mateus 13. E depois ele vai falar, depois do joio, ele vai falar do grão de mostarda, depois ele vai falar do fermento. Aí existe uma parada aqui. Aqui ele para, porque ele não vai falar mais às multidões, e ele vai falar simplesmente aos discípulos que são curiosos. Então diz comigo, eu preciso, mais alto, eu preciso ser mais curioso, para que o Senhor possa revelar os segredos sagrados. Amém? Então que você seja curioso. Aí na explicação, os discípulos vão perguntar, então, despediu a multidão e em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos asseguraram ele, agruparam-se ao redor dele e perguntaram, explica-nos a parábola do joio e do campo. E aí Jesus começa a destrinchar a parábola do joio e do campo. Você vai ler em casa, que eu não vou ler para você, porque é o mais interessante disso, que tem 3 parábolas específicas que Jesus só conta para os discípulos. Só que eu vou contar para você hoje. Jesus pediu para mim contar para você. E a parábola é sobre o tesouro. Repete comigo: tesouro, tesouro, pérola, pérola e rede. E rede. Então, tesouro, a pérola e a rede. Essa parábola Jesus só contou para os discípulos. Não contou para mais ninguém, não contou para a multidão. Só que ele deixou escrito aqui para a gente contar para você. E o Pedro já está preparando aí? Já está. E a primeira parábola, eu quero dizer para você que o tesouro, quem está dizendo que você é um tesouro, é Deus. Então o Pai está dizendo, vocês são o meu tesouro. Pode dizer para quem está do seu lado, seu tesouro. Tesouro, chama de tesouro mesmo. A Priscila ali olhou para o Alan e falou, tesourão. E a palavra diz assim em Mateus 13, 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Isso é para você entender o seu valor desde o jardim. O Senhor te escondeu no jardim. Você foi revelado a um campo que pertence ao diabo. E Jesus deu uma segunda oportunidade de voltar. O Senhor deu uma oportunidade, manda Jesus lá, para mim pegar de volta o que é meu, o meu tesouro. Essa é a revelação da parábola. Você é o tesouro de Deus. É por isso que Deus voltou com Jesus para buscar você. Sinta-se amado, porque o reino é isso. O reino, a manifestação desse reino é por você. É por causa de você que o reino se manifesta. Então, o que é tesouro? Aquilo de valor imensurável. Quem é que consegue computar um tesouro? É valor imensurável. Então você tem um valor imensurável para Deus. Então essa é a parábola onde Jesus está falando sobre o tesouro. Onde o Senhor está falando sobre o tesouro. O Pai fala sobre o tesouro que foi escondido e depois revelado e escondido de novo. Só que em seguida Jesus vai falar a parábola da pérola. E a parábola diz assim, o reino dos céus ainda é semelhante a um negociante, o próprio Jesus, que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. Você por acaso sabe como é que é feita uma pérola? De um sofrimento de uma ostra. Uma ostra sofre muito para gerar uma pérola. Ela é machucada. Quem aqui sabe disso? Levanta a mão. Você parece saber.
Sabe, né? Mulheres sabem, né? Porque mulheres dão valor às pérolas. E eu acho que tem muito a ver pérolas com as mulheres. Jesus diz isso, né? Consagra as mulheres a Deus, as pérolas. E aí você pega a ostra sofrendo, sendo machucada para gerar uma pérola. E Jesus foi machucado e sangrou para gerar você, pérola preciosa. Você é precioso aos olhos de Deus. Você pode aplaudir sua vida, porque você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso.